A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu tô aqui com uma irmã abençoada, pregadora, profeta da casa do Senhor, uma bênção que a gente custou para conseguir que você chegasse até aqui, né? Hoje eu tô com a irmã Kathleen. Paz do Senhor, Ai, Kathleen, Senhor. seja muito bem-vinda. E a gente tem combinado alguns dias para ela poder vir aqui, mas aconteceram alguns contratempos, não conseguimos, mas hoje Deus marcou esse encontro com a gente e ela vai contar um pouquinho da vida dela. Kathleen, deixa eu te conhecer um pouquinho mais, que eu sei que o seu testemunho é grande. Eu pedi para você não me contar, porque eu quero também ser impactada pelo Espírito Santo de Deus aqui, juntamente com todo mundo que está assistindo. Então me conta um pouquinho mais. Você falou que foi desde a infância que Deus começou a tratar na sua vida. Como é que é isso? Sim, prazer, a paz do Senhor a todos que estão assistindo. Eu, né, digo que eu sou crente desde a barriga, né, porque minha mãe já tinha caminhado com o Senhor, Amém. e aí eu fui, né, apresentada à igreja, cresci ali no grupo, e com 7 anos, o Senhor, ele começou a me chamar por um algo diferente, que Glória a foi que eu Deus. comecei a pregar com 7 anos de Meu idade, ainda uma Deus, criança. tão novinha. Então, novinha, e eu já comecei a ministrar, eu já era chamada para ir para outras igrejas, e aí a minha mãe já me levava, minha tia, né, todo mundo ali da família me levava. Aos 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo Meu numa Deus, que vigília, né, lindo! porque a gente do Rio de Janeiro, né, aquela É o coisa de fogo, vigília, né? do fogo. Então eu fui, né, criada assim, em consagração, matutino, vigília. Aos outros eu fui batizada no Espírito Santo, e daí comecei. Com 13, eu sentia o desejo de me batizar nas águas, né? Mas tive que pedir autorização por conta da idade, aquilo tudo. E aí me batizei. Mas aos 15 foi que eu já vivia guerras espirituais, né? Nesse meio tempo, ainda uma criança, mas vivia guerras, né? Eu sempre lutei aí contra uma depressão, uma ansiedade, é, que já dava indícios ainda na infância. Meu Era algo Deus. que chegava a ser assim assustador, né? Eu aos 10 anos eu já tinha pensamentos suicidas. Meu De eu chegar e Deus. desenhar, né, na Ah, cama, como éramos três e eu dormia no meio. Então eu escrevia desenhos de morte, né, misericórdia. no pau da cama, né, na estribeira da Aham. cama, e já tentava me matar, já tentei diversas coisas ainda na infância. E aí, aos 15, eu resolvi sair da presença e quis fazer igual o filho pródigo. Falei, pai, não Aham. quero mais. Falei para minha mãe. E daí eu comecei, né, a querer descobrir o mundo e fui. Comecei a beber, comecei a andar com amizades erradas. Foi um declínio espiritual totalmente. Eu entrei né, num processo muito grande onde eu deixei o inimigo fazer diversas coisas comigo. Né? Andei em outras religiões, quis conhecer outras religiões, é, coisas de, tipo assim, de ir para baile, Meu comecei a Deus. beber Uhum. e comecei a fumar, e eu tive toda aquela coisa ali, né, aquele processo espiritual que todo mundo que me vê na infância, que eu era, né, uma benção, ali pregando, aquela Nunca menina que, imaginaria. sim, aquela menina que crescia e daria indícios que seria, né, uma verdadeira tocha na mão do Senhor, acaba que sofreu. E aí as pessoas falavam, a minha mãe desiste, ela vai morrer Meu assim, ela Deus. vai entrar, né, vai virar uma mulher da vida, vai, né, Misericórdia. ficar totalmente arruinada. E muitos dizem, não vai chegar aos 18 pela forma que eu vivia a minha vida. E então eu lembro que teve uma vez que eu já não morava mais com meus pais, eu resolvi, né, pegar minhas coisas, E sair realmente de fiz casa. igual o filho pródigo, Uhum. saí de casa porque eu comecei a trabalhar muito nova, então eu achava que eu era dona do meu nariz, que eu tinha Uhum. meu dinheiro. Então eu falei, não preciso estar aqui. Peguei minhas coisas e fui morar com amigas, fui viver minha aventura. E eu lembro que teve um dia que eu fui visitar minha mãe e tinha uma tia minha lá e ela falou assim para mim:
Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Amém. E eu não gostava de crente, eu tinha pavor de crente. Mesmo sendo crente na Mesmo infância, sendo você crente na tomou infância, trauma. tomei trauma. Eu não gostava. Se viesse falar de Jesus, eu falava, não Aham. fala de Jesus pra mim, não. Meu Eu conheço a Bíblia, eu Deus! não quero ouvir de Jesus. Meu Porque eu Deus. tava muito cega espiritualmente. Aham. E aí ela falou pra mim, eu falei, tá bom, né? E ri assim, debochei aquela coisa, né? A gente desviado, rebelde. E teve um dia, eu passando um processo muito grande, onde eu tava nessa terra que eu tava, que eu realmente fiz igual eu falei pra ela. Sim, Peguei minhas coisas e fui e ficar bem saiu. longe, né? Não vivia perto da família, não vivia perto de ninguém. Era Natal, Ano Novo, eu estava, né, na vida da bagunça, eu saía na sexta, voltava no domingo, eu ia trabalhar virada, Meu eu saía Deus. do baile e ia trabalhar com a mente, né, toda ali alucinada da noite. Uhum. E chegou um dia que eu olhei para a situação que eu estava numa situação totalmente assim, deplorável. Eu falei, gente, eu tinha tudo na casa da minha mãe fazia tudo para mim, e olha onde eu vim parar. E aí eu lembro que eu chorando em cima de uma cama, eu falei para Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, me tira desse lugar. Meu Deus. Porque eu, com a minha força, eu não consigo sair. Hum, Mas o Senhor, ele pode me sair. Se o Senhor me tirar, eu vou te servir. Meu Deus. Falei assim para Deus. E aconteceu muitas coisas. Eu tive um sonho e eu liguei para minha avó no outro dia, eu estava indo trabalhar, e eu falei, vó, eu sonhei isso, 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 e tá acontecendo isso, isso. E aí a minha avó falou isso, eu não esqueci até hoje. Foi uma coisa que me marcou muito. Ela falou, Kathleen, escapa pela sua vida. Porque eu ia literalmente morrer. Meu Deus. A sua avó também era crente? Sim, minha avó também era crente de oração. E eu não sabia que elas estavam, se juntou a minha avó, minha mãe e minha comadre para orar Meu pela minha vida, né? Deus. Deus despertou a minha comadre e Aham. falou, entra em processo de oração pela vida da Kathleen. E ela estava numa campanha de 7 dias Meu Deus, tô toda pela minha vida. arrepiada. Meu Deus, Ela que coisa estava nessa linda. campanha. E aí foi que aconteceu essas coisas comigo. E a minha avó falou isso, escapa pela sua vida. E naquele dia, eu fui trabalhar e não voltei mais para aquele lugar. E cheguei na minha mãe só com a roupa do corpo. Meu Deus, Eu deixei voltou tudo para trás. mesmo. Voltei sem nada. Deixei as minhas roupas, deixei tudo que eu tinha construído naquele tempo. Uhum. Você Eu deixei largou. para trás, eu larguei. Voltei sem Meu nada e Deus. pedi perdão à minha mãe, eu só tinha roupa do corpo. E eu lembro que eu comecei, né, tudo de novo. Eu lembro que eu lavava minhas roupas, botava para secar, para poder usar, e usava uma roupa, tirava, lavava Lavava e e colocava de secava, novo. porque eu não tinha roupa. Eu fiquei, né, alguns dias aí usando roupa emprestada, roupa Sua mãe também que não sabia onde você estava. minha mãe também não sabia onde eu estava. Eu não falava, né, nada do que eu fiz assim, eu expus, Meu porque Deus. é aquela coisa mesmo dos pais têm a necessidade de ter a amizade dos filhos. Aham. E hoje em dia, né, o alerta que eu trago é: converse com seus filhos, veja o que os seus filhos vê. Tudo tem sinais. Às vezes a gente fala, ah, mas nunca deu sinal. Tinha algum sinal, sim. E eu sempre dei sinais, sempre dei indícios, né, de uma vida que eu teria ansiedade, depressão, que eu queria ir para o mundo, que eu já sentia, né, o desejo, a vontade de fazer, né, É de ter que às aquelas vezes, práticas. como a gente está na igreja, a gente acha que o diabo não vai fazer nada com a nossa vida. Verdade. Então a gente meio que veste uma ilusão de que a nossa casa está protegida, e realmente está protegida, mas a gente não vigia. Verdade. Então a gente precisa vigiar também. Não é só porque a gente mantém uma vida de oração que o diabo não vai se levantar contra a nossa vida. Então isso que você está falando tem muito sentido, muito sentido. Embora sua mãe crente, a sua avó crente, a sua comadre, né, crente, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, mas dentro da própria casa tinha uma pessoa que estava com a mente fora da presença de Deus. E às vezes sem a gente perceber, né? Sim. Sem a gente perceber. Às vezes quem olhava para você nem imaginaria. Embora E dava indícios, né? sim, e era uma coisa que eu tinha muita raiva, muita raiva, muita raiva, que aonde eu chegava,
Seja em festa, em baile, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: "Nossa, mas você é diferente. Ai, você parece crente", e aquilo me Meu dava uma Deus! raiva. Eu falava: "Ai, por que que aonde eu vou, as pessoas falam que parece que eu tenho Deus, eu não aguento, eu não suporto esse Deus". Eu cheguei muitas das vezes, né, aí falar palavras contra Deus que eu falei: "Meu, eu não". Olha, se tinha uma coisa que me dava raiva era onde eu ia, as pessoas falavam assim, né, e eu estava bebendo, estava ali naquela roda, e a pessoa: "Mas você não parece que faz parte do nosso meio, você tem um Meu brilho diferente". Deus! E nem o fora da presença, aquele brilho ali deixou, né, de reluzir, Aham. porque, só estava apagada, a minha presença estava Exatamente. É que você apagada. já foi marcada pelo sangue do Cordeiro. O Senhor já Então, tinha me selado. exatamente. Então, assim, querendo você ou não, a presença do Senhor, ela ia constantemente. Sim. E Meu aí foi, Deus. eu voltei, e aí, mesmo assim, eu voltei pra minha mãe e falei: "Mas eu ainda não vou ser crente não, não me obriga a ser crente não". E eu comecei a ir pra igreja, e no final daquele ano, eu aceitei Jesus, e falei: "Ah, Deus, eu vou mudar minha vida e tal". E comecei a fazer curso de teologia, porque eu já sabia do chamado que o Senhor tinha comigo na palavra, né, Amém. aquilo já de mim desde da infância, e eu sempre pedi ao Senhor, eu falava para o Senhor: "Senhor, assim como o Senhor me usava quando eu era criança, me usa". Meu Porque era uma coisa tão Deus, que linda, aquela lindo. pureza, que o Aham. Senhor me usava e eu pregava chorando da presença, e às vezes já teve um momento de eu estar chorando e minha mãe falava: "Para de chorar, se você ficar chorando, eu vou te levar embora, não tem por que você chorar", mas era a A presença, presença. era uma coisa que eu não sabia explicar. E quando eu voltei, eu falei: "Deus, eu quero sentir essa presença de novo". Que lindo. E aí eu fui, a caminhada, né, a volta é sempre mais dolorosa, é sempre É. mais desafiadora, então um conselho que eu dou: se você está pensando em sair da presença, não Meu saia, Deus. porque para voltar é muito difícil. É. É uma luta espiritual muito grande. Você quer, mas não consegue. Aí não dá para explicar, porque se a gente pensasse, é só ir para a igreja. Só que tem algo que te puxa, que é claro que a gente sabe que é Sim, espiritual, mas não dá para explicar o que que a gente sente. A gente quer, mas não consegue. verdade. Meu Deus, como que pode? É com todo mundo É com assim. todo mundo. E eu fiquei num processo de libertação muito grande. Eu fiquei aí 2 anos para realmente sentir aquela É coisa. E mesmo? ainda assim, eu achei que eu estava e não estava, Uhum. né. E aí o Senhor, né, em outra ocasião marcou um propósito que falou assim: "Não, agora de fato você tá, né, liberta, vai". Porque uma coisa que eu aprendi nos últimos meses é a oração mesmo da quebra, da renúncia, de você Nossa, renunciar a tudo que você fez. Porque não é só você dizer para Deus, mas tem aquela oração específica. exatamente. Então, foi uma coisa linda. E você se sente, né? Não, agora eu tô pronta, realmente. Eu Liberta. sinto nessa coisa. E aí eu voltei e comecei a fazer curso de teologia e foi onde eu conheci o Marcos, que é meu esposo. Ah, ele fazia curso de teologia Sim, se também? conhecemos fazendo curso de Meu teologia, Deus, que nos lindo! formamos junto, e aí ele foi e me chamou para pregar na igreja, né? E eu falei: "Ah, tá, eu vou sim". Aí ele foi e falou para mim: "Ó, eu tô gostando de você". Eu falei: "Ah, eu também", né? Ah, Aquela coisa que, né? que lindo! E aí ele falou assim: "Vamos começar a orar". Eu falei: "Vamos". E aí começamos a orar, e aí com pouco tempo, né, poucas semanas, o Senhor nos respondeu, e Amém. aí começamos a namorar. E aí ele sempre dizia pra mim: "Quem sabe o que quer, sabe o que tem que fazer". E essa frase me marca até hoje, né. Eu sempre digo para todos: "Quem sabe o que quer, sabe o que tem que fazer". Então se Meu você sabe o que Deus, quer, você sabe qual é o caminho que você tem que fazer que até chegar ao que você lindo! quer. E aí foi, né, que a gente com 4 meses, 5 meses de namoro, começamos a nos preparar para o casamento. E não tínhamos nem dinheiro nenhum, não tínhamos recurso. E com 2 meses, o Senhor fez acontecer. Meu Deus, que 2 meses lindo! nós casamos com tudo que eu queria, Vocês né. casaram então depois de 6 meses que se 6 meses conheceram? juntos, a gente Uau, que estava casando. Com incrível! 4, a gente decidiu casar. Aham. E aos 6 meses já estávamos nos casando.
Meu Deus, que Sim. lindo! E aí casamos, né, no civil, no religioso, fizemos, né, aquela festa, né, que toda mulher sonha, né, em se vestir, ter aquele dia, e o Senhor fez acontecer nas nossas vidas. E foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda porque a minha família, né, todo mundo olhou assim e falou: "Nossa, como Deus transformou a Kathleen", né? Quem acompanhou a minha trajetória via da onde Deus me tirou e o que Deus estava Amém. fazendo por mim. Porque Deus me deu um casamento, me deu uma família, me levantou de novo. E aí, né, começamos a nossa caminhada com o Senhor, começamos o nosso relacionamento com o Senhor, mas já éramos alvos, né, também da investida de Satanás. Era onde ia, ó, estão fazendo obra de macumba. Para você ter noção do quanto foi forte, né, essa coisa, né, do inimigo também tentar investir no nosso casamento, que tiramos uma foto no civil e a foto simplesmente sumiu. Que isso? Né, eu perguntei, né, às pessoas que estavam no dia: "Ah, tá no seu celular? Tá no seu?" E não estava no celular de ninguém. Eu postei a foto nas redes sociais, mas nem no Facebook a foto Sumiu de estava. lá Sumiu, também? sumiu. Meu Até hoje não Deus! achamos essa foto. E aí eu fui na igreja e o Senhor revelou, né, que tinham pegado essa foto e feito obra de bruxaria, né, obra Uhum. aí de feitiço para nos separar. Meu Então já Deus! vivemos esse processo, mas Aham. por glória do Senhor, já vamos fazer 5 anos esse Amém! ano Glória a junto. Deus! E a nossa vinda para Portugal também foi uma coisa assim que eu falei: Senhor Jesus. Começamos a nos organizar em 2023, em 2024 viríamos, né? E aí eu falei: ah, toda aquela animação, vamos agitar. E o Senhor falou para mim, no começo de 2024, eu lembro até hoje em janeiro, fomos numa igreja que ele foi pregar, e Deus usou o pastor e falou assim: não é o tempo, eu ainda tenho obra com vocês aqui. Meu Eu Deus! comecei a reclamar com Deus, Porque você queria? porque eu queria vir. Meu Porque Deus! foi um processo tão assim, antes eu não queria vir, ele queria vir. Uhum. E E já aí tinha alguém da sua família aqui? tia Simone já tinha Ah, vindo ok. para cá, já estava Aham. aqui. E aí, e aí a família começou a se organizar para vir, e aí ele falou: vamos, eu falei: eu não vou, não vou Uhum. largar meus pais, vou largar minha família, não vou. E aí ele foi, né, a gente começou a tirar a documentação para vir, e aí eu peguei e falei assim: vamos, aí ele falou: já não quero mais ir. Ai, meu Deus. Eu queria, ele não Aham. queria. Depois Depois foi o eu quis, contrário. ele não quis. E aí eu falei: ai, Senhor, e agora? Mas aí provou o Senhor, né, preparar um tempo determinado para todas as coisas, como dizem Eclesiastes. E aí, quando chegou em 2025, o Senhor disse: não, é o tempo, vocês podem ir, que eu garanto vocês. Mas ainda Amém. assim, o inimigo lutou para que não chegássemos. Meu Deus. Faltando 2 meses para virmos, batemos com o carro, tivemos um acidente, Meu Deus. aonde a frente do carro literalmente acabou, Que né? Teve perda na frente do isso? carro e foi um acidente tão grave que até o airbag do carro disparou Meu no nosso Deus. rosto, Aham. porque o acidente Foi foi muito muito forte. forte. E as pessoas olhavam para o estado do carro, olhavam o airbag, né? Aquela fumaça toda, e falavam: nossa, foi milagre, porque não aconteceu nada conosco. Meu Não aconteceu Deus. literalmente nada. E vocês estavam indo para onde? Estávamos indo numa festa, era um Aham. aninho do filho da nossa amiga, e a gente estava indo comemorar com Aham. eles, né? E simplesmente aconteceu isso. Meu E Deus. aí o inimigo não satisfeito também, Uhum. né? Tentou investir na minha vida. Eu sofri um acidente de moto, aonde entrou uma bactéria na minha perna. Meu E eu cheguei no Deus. médico e o médico falou assim para mim: ó, se essa bactéria não sair do seu corpo, em 1 semana você vai perder a sua perna direita. Misericórdia. E eu fiquei desesperada, cheguei, né, na igreja, falei com a minha pastora na época, e ela falou assim: vamos orar. E oramos. E quando foi no outro dia, né, a minha pastora orou por mim, a pastora Glória, minha mãezona do Brasil, e, e aí, quando foi no outro dia,
a bactéria saiu da perna. Meu Deus. Viva. Meu Deus. Viva. E eu falei, Senhor, aonde eu for, eu vou contar esse testemunho, porque é muito forte. Era uma coisa que a perna já estava ficando Podre, feia, né? podre, né? Cheirava já mal. Necrosada. E quando a bactéria saiu, ficou um buraco imenso. E até hoje eu carrego essa marca no pé. É a Até marca do seu hoje é a testemunho. marca do meu testemunho, né? Eu tenho aí a perna, porque eu fiquei com esse lado direito, né? Da cintura para baixo enfaixada. Meu E eu Deus. carrego isso comigo até hoje. E aí eu falei, Senhor, então quer dizer que estamos no caminho certo. Se o inimigo está lutando, porque estamos no caminho certo. E aí chegou o dia da viagem, conseguimos vir. Graças a Meu Deus, o Deus, Senhor glória a preparou tudo. Deus. E aqui estamos fazendo a obra do Senhor. Já vai fazer Amém, um ano que Jesus. chegamos a essa terra. E mesmo quando eu cheguei aqui, eu passei um processo muito grande. Porque eu queria voltar, a depressão quis bater na minha porta de novo, né? Eu cheguei a voltar a tomar medicação aqui, porque eu tomava remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir, né? Por conta das coisas. E eu falei, não, Senhor, eu vou me levantar daqui. O Senhor não me trouxe aqui para me envergonhar. Eu não cheguei até aqui para isso. Algo o Senhor tem comigo. Amém. Eu falei, alguém precisa ouvir o meu testemunho, a minha voz. E eu falei, eu não vim para ser vergonha, eu vim para ser bênção. Meu Deus. Eu vim para o Senhor me usar nessa terra. E aí eu falei, não, vou me levantar, vou sair desse estado e comecei. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei nas minhas buscas. E o Senhor, Ele tem me levantado e tem me usado para vidas. Porque não é sobre mim, não é sobre o que a Kathleen já passou, é sobre o Senhor. Amém, Jesus. Eu falo, glória a Deus, Deus. quem olhar para minha história não vai ver eu, mas vai ver o Senhor. Meu Deus, porque é forte. O que o Senhor fez por mim, homem nenhum faria. Não. Eu falei, da onde Deus me tirou, ninguém me tiraria. Eu falei, não tem amor maior no mundo do que o amor que o Senhor tem por mim. Porque o ser humano é assim, você erra com ele e ele já te deixa de lado. Mas Exatamente. o Senhor, mesmo eu errando, mesmo muitas das vezes eu falo, eu não gosto do Senhor, eu tenho raiva de crente. Isso é aquilo. O Senhor, Ele nunca me deixou, Ele sempre cuidou de mim. Mesmo fora da presença, o Senhor cuidou de mim. Amém, Mas Jesus. o que eu quero deixar mesmo é sobre isso. Não larga Jesus por nada. Amém. Por mais que esteja difícil, por mais que o inimigo invista, não largue Jesus por nada. Não vale a pena a gente trocar a presença do Senhor por coisas momentâneas. É verdade. Porque a nossa alma, ela se torna vazia. É verdade. Mas com o Senhor, a gente pode não ter tudo, né? Pode estar ali naquele momento de deserto, mas ainda assim, você sente a sua alma revigorada, você sente alegria, você tem paz. E a paz, dinheiro nenhum compra. Amém. Então é essa mensagem que eu quero deixar no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Que lindo, que incrível, gente. Esse foi o testemunho da Kathleen. A gente vai marcar aqui depois para ela poder voltar, porque ela tem vários testemunhos para contar e detalhes que ela não contou aqui para gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado a vida de vocês, assim como edificou muito a minha vida também. E até a próxima. Tchau, tchau.